prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Você já ouviu falar em TME? Terapia Manual Evolutiva? Provavelmente não, mas você vai se encantar por essa técnica. E eu não podia deixar de convidar a minha amiga pessoal, aí a doutora Patrícia, né? Patrícia Olivati Bolsanello Ceretti, que é fisioterapeuta, especialista em RPG, auriculoterapia, microfisioterapia e TME. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Ariane. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Amigas de profissão, Pois né? é, aí nos conhecemos no curso de microfisioterapia e aí criamos uma amizade muito bacana, né? Isso, quase 8 anos, Pois Ariane. é. E não nos deixamos nos ver, de nos falar e de nos atualizarmos aí nas técnicas, né, Paty? Isso mesmo. Ai, que delícia! E hoje eu quis trazer esse tema, né, Patrícia, porque nós da área sabemos o quanto é importante, né, o estímulo via corpo, né? Então, muito do que a gente passa, o nosso corpo armazena, né, em memórias celulares e fica ali. Se a gente passa por alguma situação parecida, aciona o gatilho para tudo vir à tona. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a TME, né? Eu adoro a técnica, traz excelentes resultados, né? Ela é muito positiva mesmo para quem se permite, né, conhecer. Mas explica um pouquinho para a gente o que seria a tão famosa TME. Explico. Vou fazer uma introdução só para quem já conhece a microfisioterapia entender aí qual a diferença, microfisioterapia, TME, o que significa tudo isso, né? Nós estamos com a micro aqui no Brasil, já tem mais de 20 anos, né? Que eles trouxeram essa técnica para cá, mas é uma técnica que já vem aí há mais de 40 anos. Na Europa, todo mundo usa micro, né? Os médicos prescrevem como tratamento. Na França, né, onde os dois criadores são de lá e eles estão vivos até hoje, isso é muito legal. E aí, há um tempinho atrás, vamos dizer que o Patrice Benini começou a querer trabalhar muito mais com crianças, então ele foi trabalhar no orfanato e lá ele começou a perceber que a micro ela é um pouquinho confusa para quem trabalha, né? Sim. E aí ele começou... E mais demorada, né, Patrícia? Quando a gente aplica a micro, a gente precisa buscar mais pontos para poder fazer os testes. E a gente, como terapeuta, tem que ter uma atenção absurda ali, né? E a criança não tem paciência. Não tem paciência. Foi aí que ele teve a virada de chave e falou, não, eu preciso, né, trabalhar mapas de acesso que chegue aonde eu preciso com mais rapidez, né? Mais rapidez, isso. E que tenha o mesmo efeito, né, como a microfisioterapia. E aí ele começou a estudar e fez fazer os testes nas crianças e viu que deu muito certo. E aí eles romperam, vamos dizer assim, mas aí... Com a base da microfisioterapia, foi criada a terapia manual evolutiva. Então, nós temos aí o Patrice Benini, né, como nosso mentor, nosso mestre. Querido. E faz 3 anos que ele trouxe essa formação para nós com essa metodologia dele, tá? E aí, me formei em 2022 e agora estou de novo aí buscando novas atualizações, que o Adriano é o nosso professor aqui no Brasil. Então, ele traduz, ele que faz todos os cursos com o Benini, ele que está à frente aí, né, com o Benini no Brasil. E aí trouxeram várias atualizações, então eu estou fazendo os módulos da atualização com ele atualmente. É porque a gente não para de estudar, né, Patrícia? Não para. Eu falo que é ótimo os criadores estarem vivos porque tem as atualizações. As atualizações. Né? Então, nunca assim, para. E a prática, você vai vendo, né? Bom, esse mapa dá para melhorar, ou esse dá para aprofundar, né? Então é muito bom. Eu não estou tendo tanto resultado assim, vou investigar como que seria a melhor forma. Para quem não conhece, nós que já estamos familiarizadas aí, então terapia manual é o quê? É o toque das mãos no paciente, né? Isso, são toques sutis, né? Sutis, que a gente pesquisa no paciente onde que pode ter um ponto ali de restrição.
Então, nós vamos em busca, então, por exemplo, a pessoa que às vezes sofreu uma entorse de tornozelo, às vezes ali na entorse melhorou, mas ela surgiu uma dor lombar que ela não sabe de onde veio. Sim. Então, são toques que a gente vai através de mapas, então a gente faz pesquisas através de mapas, para identificar esses pontos de restrição pelo corpo e deixar o corpo ficar fluido de novo. Então a gente pega esses pontos que estão enrijecidos e torna eles fluidos. Sim, estimula a autorregulação do corpo, né? E para quem não sabe, são 5 polegadas, então é bem sutil e superficial mesmo, né? Alguns pontos, tem outros mapas que a gente aprofunda um pouco mais a mão ali, mas é muito bacana e é muito gostoso para quem aplica e para quem recebe, né? Sim, é uma delícia, né? Os pacientes saem muito mais leves, eles falam, nossa, parece que você tirou uma carga, um peso de cima das minhas costas. Ai, é muito então, bom. A sessão é muito legal para quem faz, para quem recebe. E quais são os principais benefícios da TME e que pode trazer de saúde física e emocional para o paciente? Tá. Vamos lá. Tudo que nós vivenciamos na nossa vida, se a gente está numa fase um pouco mais fragilizado, a gente vai ter alguma questão ou emocional ou mesmo uma gripe. A gente não fala tanto da imunidade. Se você está com a imunidade boa, você não vai adquirir aquele vírus. Então, na microfisioterapia, a gente vê que tudo que nós passamos na nossa vida, desde dentro da barriga da nossa mãe até os dias atuais, podem nos deixar marcas. Exato. E são essas marcas que nós, na microfisioterapia, vamos trabalhar. Então, às vezes o paciente pergunta, eu preciso mudar alguma coisa? A gente conversa, fala, claro que tem que ter uma mudança, uma postura, às vezes na alimentação, melhorar a atividade física, melhorar fatores, um todo. Mas a microfisioterapia ela é muito gostosa porque o paciente não tem que fazer nada. Na verdade, é o toque que vai trabalhar nessa autorregulação, né? Exatamente. E também, pessoal, a gente consegue encontrar memórias, né, no corpo transgeracional, até quarta geração, também pré-concepção, que são 72 dias antes do ato sexual. Então, nosso corpo é uma caixinha que fica armazenando tudo que a gente vivencia. E essas memórias, elas podem impactar o nosso organismo hoje e acabar interferindo nessa queixa aí que você está tendo. Então, é uma técnica que traz resultado, né, Patrícia? É isso mesmo. E a TME, ela é indicada, ela é benéfica, né, no consultório. O que você mais tem atendido, lógico que é uma técnica para todos os tipos de queixa, mas qual está sendo a maior procura das mães para as crianças? Olha, as infecções em geral, né? Então, tenho muita infecção por repetição, de garganta, otite. Então, eu tenho inúmeros casos de paciente que tem recorrência, faz uma sessão da microfisioterapia, não tem mais recorrência dessas questões. E aí, assim, tem de tudo. Hoje nós vemos muita questão do TDAH, né? O autismo, a seletividade alimentar. Então, a gente faz, além do trabalho, né? O meu trabalho, eu falo que é muito amplo, eu gosto de fazer uma avaliação muito detalhada, entender o contexto familiar que essa criança está inserida. Então, entender de onde pode estar vindo, o que pode ser feito também nesse ambiente para ficar melhor, né? Que é o aquário, né? Eu falo, não adianta a gente tratar o peixinho, curar e pôr na água contaminada, né? O ambiente interfere em quem nós somos, né? É isso mesmo. Então, o consultório também eu tô com bastante queixa disso. As infecções, as dermatites, as irritabilidades, problemas de sono. Dermatite. Então, pessoal, é indicado para qualquer idade, não tem contraindicação. Então, assim, vale a pena realmente conhecer a técnica. E me fala um pouquinho, Patrícia, em relação ao tempo da sessão do TME. Quanto tempo mais ou menos demora? Como que são as etapas? Como você conduz no consultório? Vamos lá. A TME ela é um pouquinho mais rápida do que a micro, a gente gira em torno de 1 hora. Primeira sessão, 1h15, porque tem esses 15 minutos de conversa, né? Então, para o paciente entender, quem nunca fez a micro também, eles têm dúvida se vão
de roupa, se tem que tirar a roupa como uma massagem. Então, só para esclarecer, né, Muito Ariane, bom pontuar. que a nossa técnica ela é feita por cima da roupa mesmo, então o paciente não precisa despir, é de roupa, vai durar em torno de 1 hora, 50 minutos deitado na maca. Com criança, se a criança ficar quietinha um pouquinho mais rápido às vezes, ou a gente vai brincando, né? Às vezes tem crianças que são mais agitadas ou que não fica, a mãe, ele não vai ficar deitado na maca, tudo bem. A gente adapta, faz, né? Põe no colo muda da mãe, maca, né? Isso. Senta na cadeira, vai no tempinho da criança, no tempo da criança, com os brinquedinhos. Então, a criança pode ficar no colo da mãe, não tem problema, e a gente vai trabalhando dessa forma. Legal. E o número de sessões da TME é o mesmo da micro? É o mesmo. Normalmente, crianças, né, que vêm com alguma questão muito específica, uma sessão é mais do que suficiente. E aí a gente vai avaliando cada caso, né? Aí a gente conversa com a mãe, e aí a gente vê a possibilidade de uma segunda sessão. Adultos que normalmente a gente tem que fazer aí de 3 a 4 sessões, né? Legal. Lembrando que sempre com intervalo de 60 dias, às vezes 45, né? A gente... Legal. Vai tudo de acordo conforme a gente vai avaliando, né? Eu sempre falo em consultório, o número de sessões depende de como a técnica foi para esse paciente. E às vezes a gente precisa aprofundar um pouco mais e dar tempo para o corpo, né, trabalhar com o estímulo que foi dado, né? Então não tem uma receita de bolo, né? Nós nos partimos aí 4 sessões, mas cada pessoa é um indivíduo único, né, que tem aí as suas características. Mas e aí, uma coisa que todo mundo me pergunta, Ariane, você aplica microfisioterapia nos seus filhos, no seu marido, nos seus pais? Como que é lá, Patrícia? Você aplica, indica para um amigo, como que você faz? Olha, eu confesso que no começo eu era muito insegura em fazer na família, mas hoje eu já rompi essa barreira. Hoje eu já atendo, mas assim, dependendo do caso, né? O marido, eu tenho uma amiga que mora próximo e que a consultório dela é perto, fica fácil pra gente. Às vezes ele acaba indo para lá, mas as crianças eu já acabo atendendo. Ah lá, porque pessoal, a Patrícia é de Campinas, eu sou de Americana, né? Então pela facilidade acaba estando ali do lado, né? Isso. E assim, por que a gente pergunta e gera, né, esse tipo de questionamento? Porque a microfisioterapia, quando você encontra um ponto bloqueado, você tem uma leitura biológica do que pode ter acontecido. Então, a gente consegue saber o que pode ter acontecido com esse paciente que esteja gerando aquele sintoma, né? Então, a gente realmente vai aprofundando, né? A gente consegue ter informações sobre datas. Então, às vezes, fica aquela coisa, mas você achou esse ponto porque você sabe o que aconteceu comigo. Ou, às vezes, a gente não quer, né? Descobrir algo que não foi passado para nós, né? Então, é algo que entre família eu atendo, mas eu evito datar, eu evito, né? Vou estimular o corpo, que é o que é importante. E na TME, Ari, é uma coisa que é um pouco diferente da micro, que a gente não fica mais tanto preso em datas. Né? Isso é muito bom. Então, assim, quando eu vou atender a família, inclusive, é uma das coisas. A gente pesquisa, encontra e corrige. Exato, né? Ponto. Não precisa saber de onde veio, o que causou aquilo, né? Não pra gente ali, que eu já trabalho, já conheço. Então, não tem essa curiosidade mais. Igual no caso dos pacientes em si, né? Quando a gente atende, muitos falam, mas eu não lembro o que aconteceu. Não precisa, a técnica é manual. O estímulo foi feito via corpo. Então, eu sempre falo em consultório, aplicou a microfisioterapia, você teve um direcionamento do que pode ser, não é para ficar tentando lembrar, porque é uma memória. Então, a técnica é via corpo. Estimulou, pronto, né? E legal que a TME também, ela pode ser aplicada de recém-nascido até a melhor idade, né? Exatamente, não tem restrição de idade, não tem contraindicação, né? Os bebezinhos você começou a atender, qual foi o seu mais novinho? Eu acho que 20 dias. Eu peguei na faixa dos 15 e dos 20, né, para refluxo. Né? Então, muito refluxo, aplicou a micro, uma sessão foi o suficiente. Então, é realmente uma técnica que traz muito resultado. Isso né? mesmo. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre as contraindicações, se vai ter, se não vai ter, e mais curiosidades sobre a TME. Aguardem.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo e estamos falando sobre um tema muito bacana, que é a TME, a terapia manual evolutiva, um tipo de tratamento que é indicado para ansiedade, depressão, insônia, assim como a microfisioterapia. E a Patrícia estava explicando um pouquinho para a gente, né, sobre como funciona e a contraindicação. Teve uma telespectadora que perguntou, né, a gente sempre joga o tema para as pessoas interagirem com quem assiste. Falaram se alguém tem algum problema de pele, uma ferida aberta, uma escara, por ser uma terapia manual. E aí, é uma contraindicação ou não? Não, na verdade a gente tem que entender qual é a extensão, onde está essa ferida, né? E aí avaliar, porque às vezes o paciente pode ter melhora até nessa escara, né? Sim. Então, dependendo da extensão, tudo claro que é avaliado caso a caso. Quando o paciente entra em contato com a gente pergunta, né? Que assim, na verdade ele vai falar, né? Sim. E aí a gente às vezes pede para medir, né? Falar onde está o local, essa extensão. Mas é uma das poucas contraindicações, né? Porque, na verdade, a microfisioterapia, ele tem o resto do corpo todo, né? Que a gente pode fazer o toque e ele pode se beneficiar. E acho que é isso. Tá. E outro ponto, crianças, né? Tem casos, eu já tive em consultório, que a criança não queria de jeito nenhum, não deixava pôr a mão, tentei, foi 1 hora, e às vezes a criança não quer. Nesses casos eu sempre respeito, né? Você também, né, Patrícia? Sim, tem alguns casos que não tem muito o que fazer, mas eu falo assim, o pouco que você consegue fazer Já ajuda. Eu tive semana passada uma grande experiência, uma amiga minha, vou até citar, né, sem nomes, o filho dela está com 2 anos e ele está com dificuldade na fala, ele não fala nenhuma palavra ainda. E ele tem muita sensibilidade no toque, no rosto, na cabeça, né, toda a parte do crânio. E ele não deixava pôr a mão, porque na TME a gente trabalha muito a parte do crânio ali. E aí foi muito interessante, porque assim, às vezes eu tocava, via que tinha um bloqueio, aí eu tinha que tirar a mão. Aí a hora que ele estava um pouco mais distraído, com um brinquedinho, aí depois nós tivemos que apelar para o eletrônico, né? Porque nessas horas a gente tem que fazer com que a criança aceite o toque, né? Então, distrair com o celular. E aí, a hora que ele estava distraído, ia lá e fazia a correção, tá? Então, assim, ficamos 1h15 na sessão. Fizemos pouco? Não, deu para fazer praticamente tudo. No tempo dele, rapidinho ali, sem datar, sem ficar pesquisando muito. Isso que é bom do TME, né? Foi o que eu falei para a mãe. Falei, olha, não vou me atentar a data nenhuma. Vamos corrigir, né, tudo que foi encontrado. E aí, no dia seguinte, já tive um áudio falando, Patrícia, ele falou a segunda palavra, porque ele falava uma só. Olha que bênção. Desde que ele veio comigo. E no dia seguinte, ele já estava falando sua segunda palavra, e muito tranquilo. Ela disse que uma das dificuldades que ele tinha era lavar o cabelo, era massagear a cabeça, e ele deixou com uma sessão da TME. Olha que então, bacana. Assim, é incrível, os resultados que nós temos é incrível. São fantásticos, Eu tenho né? uma senhora também,
que é um caso assim que não vou esquecer nunca. Ela veio comigo com 60 e poucos anos e ela não dormia. Ela questionou para mim que ela nunca dormiu. Na vida dela, ela deitava às 2 ou às 3 da manhã e dormia até às 6. Então, o sono dela era de 3 horas ao dia. Então, quando estava no hotel, principalmente, na casa de alguém, ela disse que sofria muito, porque todo mundo vai dormir e ela ficava acordada, sem ter o que fazer. Olha. Ela é uma pessoa obesa, ela já tinha feito bariátrica, ela não emagreceu. Então, é uma pessoa que sofre muito, né? E ela fala que com uma sessão ela passou a dormir pelo menos 6 horas na noite. Olha que bênção. E ela voltou para a segunda, depois para a terceira, até com outras queixas, porque dormir ela já dormia. Olha que bacana, e eu falo, é muito gratificante, né? Muito. Eu tive um caso em consultório de um menino que ele tinha dificuldade para utilizar o banheiro, então tinha que colocar a fralda e ele só fazia na fralda. E a mãe se queixava muito em relação à escola, né, casa de parentes e tudo mais. E com uma sessão de micro também, ela me ligou emocionada, falando, olha, ele no dia seguinte, ele já utilizou o banheiro sem medo, a gente está sem acreditar, né? Então eu falo que realmente são técnicas que valem muito a pena você que nos assiste conhecer. Tanto a microfisioterapia, quanto a TME, né? Abrir para novas técnicas, né? Às vezes cai aquele questionamento, mas tem comprovação científica? Gente, tem que ver o que dá certo para você, né? O sentir, o se permitir, realmente traz resultado, né? Ninguém vai trabalhar com algo que não vê resultado. Eu, particularmente, eu ia ser muito infeliz se alguém viesse, pagasse uma consulta e eu não pudesse fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, são técnicas que realmente trazem, né, resposta. Então, a gente falou desse caso de sucesso aí, né, para fala, para insônia. Que mais, Patrícia, que te surpreendeu, assim, no consultório com a aplicação das técnicas? Se a gente voltar a falar das crianças, né, o medo, aquele medo excessivo, dificuldade para dormir, né? Então a criança que às vezes se queixa muito do medo na hora de dormir, pacientes com claustrofobia, já tive muitos casos de melhora, paciente que não sobe de elevador de jeito nenhum. Eu também tive medo de dirigir. De pegar um ônibus e estar apertado ali no ônibus, avião. Então, assim, são casos que a pessoa perde qualidade de vida, né? Sofre, né? Sofre. Tanto na antecipação quanto no próprio dia, né? Sim, porque se ela pensar que ela quer fazer uma viagem de avião e dependendo onde você vai, não dá para ir se não for de avião, né? E aí a pessoa sofre ou deixa de ir, né? O que já aconteceu, muitas pessoas já chegaram para mim falando que não viajam por conta desse medo. E aí é onde a gente entra no nosso trabalho e a gente vê essa melhora, né? Exato, e é muito bacana, né? Muito gratificante. Pacientes com síndrome do pânico. Também. É uma questão, né, que é silenciosa, as pessoas não falam para os outros, a gente não faz... Tem vergonha. Né? A gente não faz ideia quantas pessoas estão em casa hoje sofrendo com essa síndrome do pânico, com a depressão, com a ansiedade, que são doenças do futuro, né, da atualidade e só tende a piorar se a gente continuar nesse caminho, né? Sim, nós pegamos pós-pandemia também muitos pacientes traumatizados, né? Pacientes que sofreram com perdas, né? O luto. Então, pessoal, TME, microfisioterapia é indicado para qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de sintoma e traz excelentes resultados, né? Eu, particularmente, né, eu fiquei sabendo da técnica através do meu irmão, que ele fez sessões, né, para melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu fiz uma sessão e ele falou, poxa, bacana, eu não conheci, então assim, muita coisa na minha vida mudou. E eu falei, poxa, umas passadinhas de mão, uns estímulos no corpo tão sutil, superficial, vai ter algum resultado? Né? Eu era muito São Tomé, ver para crer. A maioria das pessoas. Não é? E aí eu fiz a sessão e realmente para mim foi transformador. É o que a gente fala, só quem sente, só né? sabe. Então assim, se você aí, mas será que dá resultado? Se é isso mesmo? Só faça. É uma experiência que você vai ter. A gente tem que se permitir a conhecer coisas novas. Né? Permitir, se tem um estudo, se tem um embasamento, né? Nós temos artigos científicos que falam sobre a técnica, né? Do toque, né? Os benefícios da microfisioterapia na fibromialgia. Então tem vários estudos, mas às vezes a pessoa ela tem a preguiça
do estudar, do buscar por informação. É. Mas eu sempre vou assim, poxa, fez bem para mim, mal não vai fazer, então por que não conhecer? Né, Patrícia? Isso Então, mesmo. assim, é um convite que todos que estão nos assistindo, né, se beneficie aí com a técnica. E não tem reação, né, Ariane? Exato. Não é que nem um medicamento, às vezes você toma um para melhorar uma coisa e ele dá outra reação, Efeito né? colateral, né? É. Então, você corrige uma coisa e prejudica a outra. A micro não, né? E a TME também não. Por quê? Vai trabalhar o corpo como um todo e não vai estar sobrecarregando outras estruturas, né? É bem lembrado isso aí. Então, o que a pessoa pode esperar? Fez a sessão, quais são os primeiros benefícios que ela vai sentir após TME? Tá. Um dos cuidados que a gente pede é para aquele dia evitar fazer uma massagem pós a sessão, evitar fazer atividade física que esgota, né? Então, ficar um pouco mais tranquilo, tomar bastante água e não tomar bebida alcoólica também, né? Evitar também carne vermelha, alimentos mais pesados, né? Para que o corpo entre no seu processo de autocorreção, ele vai se regular. Então, ter um dia um pouco mais tranquilo aí, tá? Então, é isso que a gente pede no primeiro dia, pós-sessão. Então, se ele fez às 7 horas da noite, não precisa ter muitos cuidados. Ficar tranquilo. Tranquilo. No dia seguinte, vida normal, atividade física, tudo normal. Legal. Mas continuar com com esse líquido, né? Aumentar aí um pouco a ingestão de água. Hidratação é vida, Hidratação, né? Eu falo que se todos os nossos pacientes tomassem água, a quantidade ideal, muitas coisas seriam prevenidas aí. Né? E a boa alimentação, né, Patrícia? Eu sempre falo que depois da microfisioterapia, a pessoa tem melhor qualidade de sono, né? Se sente mais leve, né? Mais disposta, para de procrastinar, né? Que mais que você escuta no consultório de benefícios aí? Inúmeros, né? Tanto da parte de memória, porque a gente estimula bastante essa questão da memória, né? Na sessão, todos os neurotransmissores aí. Então, muitos falam que ficam mais felizes, mais leves, mais tranquilos, que melhora a irritabilidade, às vezes as mães com as Quando crianças. eu vejo que eu já estou mais irritada, eu falei, nossa, eu preciso fazer micro. Né? É bem aí isso. Eu já preciso fazer a micro, a TME, para poder dar uma liberada. É isso mesmo. Então, nós temos, né, muito dessa... No consultório, que eles chegam para a gente para a segunda sessão. Então, são os relatos, e aí vem os relatos, que às vezes a dor melhorou 50%, às vezes a dor melhorou 100% em 2, 3 dias. Então, é um processo gradativo, né? Muitos saem do nosso consultório com a dor, sem a dor, né? Então, ele chegou com a dor. Eles falam, nossa, o que você fez? O que você fez? Eu já melhorei, já tô ótimo. Mas tem alguns que levam, principalmente quando a gente fala da questão emocional, né? Então, vai levar alguns dias até o corpo identificar tudo que nós trabalhamos, reconhecer e aí começar a ver essa melhora. No consultório eu também tenho bastante relatos aí positivos, né? E as pessoas realmente elas ficam abismadas, né? Tipo, nossa, mas é algo que eu tinha que lidar, tomar medicação e melhorou de uma hora para outra? Não. O nosso corpo, né, ele é perfeito. Então a gente precisa o quê? Boa alimentação, boa hidratação, né? E estimular né, o corpo a trabalhar corretamente. Então eu falo que tudo isso é o quê? É algo divino, que o nosso corpo está aí, é só a gente dar a oportunidade para que ele se auto-repare aí, né, Patrícia? Agora fala um pouquinho para nós, para quem quiser passar por atendimento com você em Campinas, qual que é seu Instagram, telefone, então fala pra gente aí como te encontrar. Tá bom, tô no Instagram, você pode me achar lá como Patrícia Serette, S-E-R-E-T-T-E, .fisioterapeuta. Eu tô em Campinas, atendo Campinas e Valinhos, tá? Meu telefone é 19 971 34 11 11. Pode entrar pelo Instagram e lá você pode me chamar por lá mesmo, que já cai direto no WhatsApp. E aí você pode mandar as dúvidas, o que tiver aí que a gente conversa.
e marcar uma sessão, vai ser ótimo. Sim, Quem vale a conhece, pena. só Ama. indica, ama. A gente é suspeita, né, para falar. A gente é suspeita Mas que a gente nós trabalha, fomos né? pacientes um dia, né, com para conhecer a certeza. técnica. Nos permitimos conhecer o novo, né? Que não é tão novo assim, né? A Europa Não. já está aí os 40 anos. Agora, para nós, no Brasil, 20, né? Mas já é um adolescente, né? Isso Então, mesmo. a gente se permite aí. Nossa, Patrícia, muito obrigada. Eu falo que a gente é suspeita em elogiar uma outra, porque a gente, né, estudamos juntas, nos atualizamos juntas, isso é muito gostoso, né? Sim. Trabalhamos em conjunto, então às vezes tem dúvida, olha, eu tenho um paciente assim, ou um paciente assado. Que né? é tão gostoso, né, Ari? Sim, você de Campinas me indica a paciente aqui, a Americana Ariane. Aí eu, Campinas Patrícia. Então é muito gostoso. Eu falo que nós unimos propósitos focando em ajudar as pessoas. Sim. Então, de forma em acolher, né, em amar. Eu falo que isso também faz toda a diferença, independente da técnica, né, Patrícia? Isso mesmo, o cuidado como um todo, né? Exato. O amor e a empatia faz a diferença. Então, é um conjunto que, em harmonia, só traz coisas boas para os pacientes, né? Patrícia, muito obrigada pela sua participação e ter deixado um espacinho na sua agenda para estar com a gente aqui no Viver Bem. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui e só tenho a agradecer a você. Aí, eu que agradeço. E, pessoal, vocês aí que perderam algum programa, nós temos todos os programas salvos no nosso canal do YouTube, @TV Todo Dia Oficial. Lá você pode colocar, vai aparecer aqui, ó, na tela para vocês o canal do YouTube. Então, lá vocês podem clicar no playlist que vai ter todos os nossos programas salvos lá. E você que gostaria de participar do programa, né, com dicas, sugestões aí, podem me adicionar no Instagram, que vai ser o @dra.ariane2reis. Então lá você pode mandar direct. Eu tenho vários posts falando sobre a microfisioterapia, sobre fitoterapia, sobre dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Agradeço estar com vocês em mais um programa. Um forte abraço para todos vocês.